Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o entendimento sobre automação e hoje quero trazer mais um pouco sobre essa integração a nível de CI, né? Que é o Continuous Integration do CI/CD. E aqui, ó, eu trouxe um mapa visual de como basicamente a gente tem feito e o que a gente vai fazer. A gente fez esse passo aqui no vídeo anterior, né? Testamos a nível de máquina local e enviamos o teste para o Firebase Test Lab. Hoje a gente vai atualizar o nosso projeto para integrar ele com o GitHub Actions, que é o CI do GitHub, né? Então tem aqui a documentação do GitHub Actions, que você pode consultar para ver como funciona, né? Mas ele diz aqui o passo a passo de como é possível fazer a execução de uma tarefa, né, automatizada. E ele dá um exemplo aqui de escrever alguns comandos, né, e finalizar esse trabalho, né? Tem esse conceito de job aqui, de trabalho. Então você tem o conceito de job, o conceito de run, né, que é a máquina que vai executar esse trabalho, os steps, né, que são os passos que você vai realizar dentro desse trabalho, e outros detalhes que podem ser consultados na documentação. Hoje a gente vai ver a maioria desses conceitos aqui, dessas propriedades, para realizar o nosso trabalho automatizado de teste de integração integrado com o Firebase Test Lab, tá? Então, tá aqui. Existe também um lugar em que a gente consegue pegar, né, as ações, digamos assim, que é o Marketplace do GitHub, e a gente vai utilizar algumas que já existem, voltadas tanto para Flutter quanto lá para o Firebase, né, para o gCloud. Então são ferramentas de automatização que já vêm prontas para a gente só executar. Antes da gente começar a falar disso, eu quero trazer um tema novo para facilitar a nossa vida, né? Que nesse caso é esse conceito aqui de robots, né? Que são os testing robots. Eu entrei em contato com esse conceito a partir do trabalho que eu faço na empresa que eu trabalho, que lá tinha, né, uma área de testes automatizados que tinham os robots. Eu nunca tinha ouvido nem visto falar, então eu comecei a pesquisar e cheguei no Jake Wharton, que a princípio foi a pessoa que trouxe esse conceito pela primeira vez. E resumidamente falando, a ideia é que você tenha uma orientação dos seus testes baseado justamente nesse conceito de robotização, né? De você ter uma forma simples de configurar o ambiente de testes para quem vai, sei lá, criar as regras de testes, e tem uma forma organizada, padronizada para quem for construir, né? Para quem for escrever esses testes, que nesse caso são os desenvolvedores. Então ele tem esse conceito aqui do que vai ser feito, né? Que aí joga a nível de negócio o que vai ser feito, e o how, que é o como vai ser feito. Então você tem aqui essa organização bem detalhada e separada, digamos assim, das coisas sobre o que pode ser feito e como isso vai ser feito. Outro material que é muito bom de consultar é esse repositório aqui da Very Good Ventures, que é uma das empresas que são especializadas em desenvolvimento Flutter. Eles têm aqui um exemplo, nesse caso utilizando a versão do Flutter Drive, né, que é aquela versão anterior de automatização, a biblioteca, né, do Flutter Drive. Hoje a gente utiliza mais o Integration Test, mas aqui está um dos exemplos que eles utilizam, né, é a parte do contador. Tem aqui um cenário de login. Então esse projeto aqui, ele tem exatamente esses exemplos, né, utilizando os conceitos de robô. Percebam que no caso aqui desse exemplo da Very Good Ventures, é criada uma classe, tá? É criada uma classe
chamada de qualquer coisa robot, e ela recebe, né, por parâmetro o Flutter driver. Considera que seja o Flutter, considera que seja aquele widget tester, né? O objeto que vai fazer, digamos, as verificações, né, do tester a nível de framework Flutter. Então aqui ele está usando o driver. No nosso caso a gente vai usar o widget tester. A gente vai pegar esse widget tester e seria, sei lá, widget tester get text, por exemplo, ou find text. E a gente teria justamente esses métodos aqui dentro que seriam as ações desse robô. Então a gente tem a classe robô e tem as ações desse robô. O que vai diferenciar dessa abordagem que está aqui para a que eu vou utilizar? Resumidamente falando, é que eu vou fazer isso tudo dentro de um robô. Eu não vou ficar criando o objeto, né, do tipo login robot e passando as ações. Eu só vou chamar esse robô e ele vai fazer o que tem que ser feito. Para efeito de organização simplificada e mais didática para vocês entenderem. Mas a ideia é essa, né? Quando eu quisesse, por exemplo, utilizar um login robot para inserir e-mail, eu só chamaria enter e-mail, passaria o e-mail e internamente aqui no meu robô eu faria essa consulta, né, dos finders, dos values, enfim, e definição dos valores aqui dentro. Ó. Tem o enter e-mail, enter password, tap login button. Isso aqui quem vai ver o código, né, quem vai ver o teste, não vai olhar esses detalhes, vai ficar mais simples, né? Vai ficar mais resumido aqui, ó. Porque não há necessidade de quem for olhar, né, o teste a nível de, vamos supor que a pessoa que é responsável pelos testes, o QA, ou então analista de qualidade, vai olhar isso e vai falar assim, eu sei o que isso faz, né? Então quer dizer que no login eu vou dizer aqui que vai mostrar mensagens de erro, então eu preciso esperar para navegar para a tela, definir o e-mail, clicar no login, no botão de login e verificar se está tudo certo. Isso aqui é a parte que interessa, né, para essa pessoa. E o desenvolvedor, ele vai ser responsável, a parte que interessa a ele é justamente a de detalhamento aqui dessas funções, né, quando ele for criar. Beleza. Então isso aqui já é um bom início, né, para a gente começar a definir padrões para os nossos testes automatizados. Dessa forma fica bem mais clara para quem for fazer. Então fica aqui a dica também desse material da Very Good Ventures, tá? Agora que a gente já tem essa noção, eu vou mostrar como ficou o meu padrão, né, dos robôs aqui. Vejam que eu atualizei. Eu criei aqui uma classe chamada Utius. Essa classe ela vai ter dois métodos, né? Eu criei ela com construtor constante, que significa que vai ser o mesmo objeto sempre que eu chamar, para não ter que ficar criando métodos estáticos, né? Então eu posso fazer dessa forma. E aí eu tenho aqui o create app under test, que é o lançamento do meu aplicativo, em que eu defino algumas regras aqui. Ó. Eu vou primeiro limpar o locator, caso eu tenha que reutilizar essa informação, só mesmo para efeito de desencargo de consciência, né? Mas toda vez eu vou inicializar o app, setar a dependência, definir aqui, esperar que o locator fique pronto e retornar esse app. Então essa função, né, ela cria o app, realiza essa parte inicial e retorna esse app. Isso eu vou utilizar onde quer que seja. E essa outra é um helperzinho que eu fiz com base em alguns problemas que eu vi na documentação relacionada a scroll, né? Também tive alguns problemas com esse scroll e aqui foi uma forma que eu encontrei com base na ajuda lá dos issues da comunidade para resolver esse tipo de problema, né? Que é o drag until visible. Aqui agora no Integration Tests, vocês vão ver que ele foi atualizado, né? Antes era Onboarding Test, aí eu atualizei para Integration Test. Vocês vão ver que eu até realizei testes aqui, ó. Mas qual que é a proposta aqui? Eu inicializar, né? Definir que está inicializado. Eu fazer aqui o lançamento, né? A declaração dos objetos que vão ser ou inicializados ou que já foram configurados inicialmente.
Tem o setup, em que eu vou atribuir, né, esse valor. Lembrando que o setup é aquela função que é executada antes de cada teste. Então, toda vez que um novo test widget for executado, esse setup vai ser executado também. Ou seja, eu vou criar um novo app under test, tá? E aqui eu configuro justamente os meus testes. Então, eu tenho o onboarding test, o teste de falha de login, o teste de sucesso com login, né? Login com sucesso, e o logout test. Então, tá aqui esses 4 casos de teste para eu fazer o envio lá para o Firebase Test Lab. Cada um desses robôs, né, eles estão definidos dessa forma. Ele tem o onboarding robot, que tem um método chamado call, e ele recebe o tester. Percebam que eu estou usando aqui, ó, o tester pump widget, ou seja, toda vez que eu executar essa função de teste, eu vou lançar esse setup novamente, e aí eu vou ter uma nova instância, digamos assim, do meu redefinida do meu aplicativo. E aí eu executo o robot call, né? No caso o onboarding call aqui, e passo justamente esse widget que foi, digamos, pampeado, né? Que é esse widget tester aqui, ó. E dentro desse cara, né, do robot call, é que eu declarei todo o meu teste de integração com o Flutter, né, digamos assim, ó. É aqui que eu faço, por exemplo, a busca, né, verificando se existe esse widget na tela. Então, nesse caso aqui eu faço a verificação se do tipo splash screen está na tela naquele momento. Faço um pump, que é uma função que lança um frame na tela, e eu faço meu teste, que é o expect splash page encontra um widget. Aquela mesma lógica que a gente fez no vídeo anterior, só que dentro de uma função, né? Dentro de um método chamado call, beleza? Depois eu faço aqui dentro as minhas outras verificações, lembrando que agora eu atualizei, né? Todos os widgets que são testáveis agora, eles possuem uma chave, uma key. Lembrando daquele padrão que eu falei das keys? Eu criei aqui um arquivo chamado keys.dart na pasta constants, e eu criei justamente essas chaves únicas para cada caso, né? Tem aqui no onboarding page, onde cada um é utilizado, sign up page, sign in page, os itens de menu da app bar items, e tem o profile page aqui. Então vocês vão ver que essas chaves elas estão sendo chamadas justamente nos widgets que os utilizam, tá? Então se eu colocar aqui para encontrar as referências, deixa eu ver se vai funcionar. Se não funcionar, tá aqui, ó. O primary button, por exemplo, tem aqui essa chave. E todos os lugares que são necessários ter chave, eu coloquei essa chave, tá? Isso segue o mesmo padrão para os outros testes, tanto o onboarding quanto o login com falha, quanto o login com sucesso. Percebam que eu criei o sign in robot tanto com falha quanto com sucesso da mesma maneira, porque nesse caso aqui a definição da falha ela foi feita bem aqui, ó, como uma propriedade desse método call. Então eu tenho o tester e eu tenho um parâmetro chamado should fail, né? Que é uma flag dizendo se esse login deve falhar ou não. Então, se essa flag for chamada, né, que é o should fail, se ela for true, significa que esse teste deve falhar, ok? Ou seja, na tela, né, eu vou configurar alguma coisa que dê algum erro, e isso está previsto nesse teste. É óbvio que nesse contexto aqui, acredito que ainda pode melhorar muitas coisas. Eu particularmente penso assim: se eu tenho propriedades que são constantes, eu coloco ela nessa classe com um construtor constante. Se são propriedades que são variáveis, aí eu jogo no argumento do método. Pode ser que não seja o melhor padrão, podem ter outras melhorias a ser feitas, mas eu tenho esse entendimento. Se é algo constante, eu posso colocar como variável do construtor e chamar elas no momento em que elas existirem, ou nesse caso no momento da compilação, né, quando ela é constante.
Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Ah, tá. Eu criei esse barrel file, né? Que é um arquivo que exporta outros arquivos. Então, em vez de eu ficar importando cada um desses aqui, eu importo somente um arquivo, que é o robots. Vocês vão ver que esse padrão também existe no app, né? Tem aqui constants, que exporta todos os arquivos da pasta constants. Tem a pasta extensions e ela segue esse mesmo padrão, tá? E aí quando eu precisar chamar, eu só chamo um arquivo em vez de eu chamar vários de uma vez. E fica mais econômico ali na parte dos imports, né? Fica menos cheio de coisa ali em cima, né? Outra coisa que a gente pode começar a ver é justamente o nosso fluxo, né? Então qual que é a ideia? A gente vai configurar o GitHub para funcionar da seguinte maneira: a gente vai ter algumas variáveis. Essas variáveis elas podem ser utilizadas tanto a nível de conta do GitHub quanto a nível do próprio arquivo de build. E a gente tem os secrets, que nesse caso são configurados a nível de conta do GitHub ou a nível de conta do repositório. Depois a gente vai construir, né? A gente vai fazer o build desse APK. A gente vai criar um build de teste, né? Que é o teste APK. E a gente vai fazer o comando para ele enviar para o Firebase Test Lab. Dentro desse job, né, desse step, digamos assim, desse passo, eu vou configurar o gcloud e eu vou efetivamente realizar o upload desses arquivos. Tudo isso se resume nesse arquivo criado aqui, ó, considerando lá o arquivo, as informações do eu vou até mudar aqui porque não é ponto .workflows, é workflows. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar no downgrade. Ah, tá. Teve uma coisa que eu fiz aqui também que foi esse downgrade do build Gradle. O que aconteceu? Eu tinha feito uma atualização. Lembra que eu falei que eu atualizei o build Gradle? E aí, de alguma maneira, eu desconfigurei tudo aqui relacionado às versões. E aí, quando eu estava testando no GitHub, sempre dava uma mensagem de que eu estava com versões inconsistentes, incompatíveis. E aí eu tive que fazer o revert, né? Tive que colocar do jeito que estava antes. Então eu voltei para a versão 7.4 aqui, nesse caso do Wrapper Properties. E aqui no Build Gradle eu voltei para o que estava antes das versões, tá? E também desatualizei a versão do Kotlin. Eu ainda vou estudar direitinho essa parte de como funcionam essas versões, esses versionamentos e compatibilidade de dependências a nível de nativo, tá? Eu ainda não tenho tanto conhecimento nisso, por isso eu não vou opinar. Então eu deixei do jeito que estava, mesmo que dê alguns avisos, né, de incompatibilidade lá na hora de fazer o build, mas ele não impede o build. Quando há incompatibilidade das dependências que eu estou utilizando, aí de fato ele não consegue nem fazer o build do que eu preciso. E aí é um problema, né? Então eu fiz essa atualização. Aqui, ó, deixa eu atualizar isso aqui agora, porque também era um detalhe que eu estava observando. Não é ponto .workflows, né? É só ponto .github/workflows. E aí eu vou adicionar aqui add build actions, GitHub actions, build files. E o que é que tem nesse arquivo? Para cada passo eu vou explicar alguma coisa. Uma coisa importante, esse aqui é o nome, né, é o que vai aparecer lá digamos na tela pra gente do GitHub, vai ser o nome da nossa ação. Então pode ser Flutter End-to-End Tests. Esse on, né, ele diz aqui, ó, onde que vai acontecer esse evento, né, essa ação, em cada push. Isso aqui, ó, eu vou remover depois, tá? Porque nesse caso aqui ele vai executar esse GitHub Actions em cada push, né? E não necessariamente só quando eu fizer, por exemplo, uma merge para master ou uma merge para release, enfim. Essa aqui é a ideia, né? De como os testes de integração eles são mais custosos, né? Em todos os sentidos, eles demoram mais, às vezes eles devem ser feitos em uma plataforma que você tem que pagar para fazer
ou deve ser feito rápido para não consumir tanto tempo dessa máquina, né? Então é bom que ele seja feito em uma parte de alto nível da aplicação. Geralmente, quando você está fazendo uma release, né? Quando você está, sei lá, saindo do nível de develop, né? E mergeando essas modificações, por exemplo, para master ou para uma branch de release, percebe? Então é isso que tem que ser visto com cuidado. Então isso aqui eu vou tirar depois, né? Vou até colocar um remove push after testing. Então tá aqui. E aí ele vai te dar algumas orientações, né? Que você pode colocar via pull request, enfim, tem várias formas aqui de trabalhar com esse on aqui, como se fosse uma regra, né? Onde vai acontecer esse GitHub Action aqui. Essas aqui são as variáveis de ambiente, né? Aqui eu coloquei o gCloud Project ID e o gCloud Service Key. Vou mostrar onde que isso fica. Mas basicamente esse Google Cloud Service ID é esse carinha bem aqui, ó. Service Account não, gênero. Aqui no Firebase você tem esse Project ID aqui, ó. É esse cara aqui. E o que eu fiz? Vim aqui no GitHub, na parte do repositório, né? Você tem lá o seu repositório, aí tem essa opção configurações, settings. Você vem aqui em Secrets and Variables, clica em Actions, ele vai mostrar essa tela aqui, e aqui você tem as variáveis, ó, que você pode colocar. Basicamente você vem aqui, coloca o que você quer, né? No caso a sua variável, e o nome. Percebe? Nesse caso aqui, foi esse aqui que eu coloquei, gCloud Project ID, e adiciona. A mesma coisa eu fiz para gCloud Service Key. E onde que eu pego essa gCloud Service Key? Vocês vão ver que, uma vez que a gente tem que ter uma conta de serviço ativa do gCloud, que tem a permissão para fazer esses acessos, é aí que entra esse conceito aqui do Service Accounts. Então, o que a gente faz? Pode ser feito tanto daqui do Firebase, quanto direto do Google Cloud. Mas a gente clica aqui nesse All Service Accounts, a partir aqui do Firebase. Ele vai mandar a gente para essa área de gerenciamento de contas, né? Do Google Cloud, que é relativo ao seu projeto, tá? E aqui, eu utilizei essa conta que ela já vem por padrão quando ele é criado, né? O nosso Firebase. Tanto que ela tem várias permissões aqui, ó, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer com essa conta? A gente vai dar permissões para ela executar, ou a gente vai criar, né, um arquivo de permissões. Para isso a gente vem aqui em API in Services, ou API Serviço, se tiver em português o seu gCloud, em Credentials, né, credenciais, e aí você vai selecionar, né, a conta que você quer adicionar uma chave de acesso. Nesse caso aqui, essa aqui que é a minha chave. Porém, se você for criar a sua chave, basta criar uma nova chave, gerar um JSON. Quando você criar, ele vai baixar um arquivo, né? Você guarda esse arquivo localmente, depois você abre ele. Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem o exemplo, mas seria mais ou menos aqui, ó. Depois eu deleto. Seria esse arquivo aqui. Aí você copia ele, né? Dá o Ctrl C, vai lá no Secrets, cria aqui o seu gCloud Service Key 2, por exemplo, e aí você cola aqui dentro. Uma vez que você adicionar esse secret, você vai poder utilizar essa variável lá dentro do GitHub Actions, tá? Então tá aqui. Deixa eu só ver qual que eu criei agora, que eu nunca sei. Eita, para eu me perdi. Vou abrir aqui. 65. Início 65. É essa aqui. Deletar. Ela não vai mais ser válida, né? Mesmo que você tente utilizar, ela não vai mais ser válida. Então tá aqui. Isso foi o que eu fiz na parte de configuração de secrets, tá? Agora que você já configurou essas duas, você pode atribuir essas informações dessa forma na variável de ambiente aqui do seu arquivo, tá? De build. Então tá aqui. Dessa forma você chama
do ambiente de secrets, tá? Eu configurei uma Java version, uma versão aqui do Java, a versão do Flutter e o Flutter Channel. Então, isso aqui são variáveis internas aqui. Agora a gente tem o nome desse job, vai ser build and test, vai rodar no Ubuntu latest e os steps. Esses steps, resumidamente, são passos que vão ser necessários para você executar esse job. Então, nesse caso, você tem o nome e o que ele usa. Ele pode utilizar tanto recursos internos quanto recursos externos. Nesse caso aqui, ó, ele vai utilizar um recurso externo, que é uma action chamada checkout v2. Então, esse aqui também ele é um step, né, que é parte de configurar o Java, tá? Então, ele configura aqui setup Java versão 2, pega lá a variável, né, que eu acabei de configurar do Java version, e essa distribution aqui que quando eu não coloquei dava erro. Então tá aqui também essa opção. Configuração do Flutter, né? Utilizando esse suposito Flutter Action 2. E aqui eu já coloco a versão que eu quero e o channel, tá? Aqui depois eu vou fazer uma sequência de ações, de comandos, né? Como se fosse no script, como se fosse no terminal. Então aqui, ó, instalação de dependências, eu vou executar Flutter pub-get. Instalação, build do release APK. Nesse caso aqui eu vou realizar o debug, né? Debug APK. Por que eu estou fazendo debug? Tava com problema na hora de fazer esses builds aqui, e aí eu tive que fazer com debug, no caso dos testes, né? Aí eu adicionei aqui uma execução de testes de unidade. Vai executar o Flutter Test. E aqui eu faço a parte de criação dos instrumentos, né, de APK. Então, eu acesso a pasta do Android da mesma maneira que a gente viu na documentação, só que agora a gente vai fazer isso no GitHub Actions. Viu como é mais simples a ideia? E aí a gente vem para cá, para esse carinha, Bradley, depois executa esse cara aqui, depois volta uma pasta. Se você quiser executar na sua máquina, usa esse comando aqui, né, para fazer essa execução. E aqui vem a parte de configuração e upload do Firebase Test Lab. Então aqui ele vai utilizar esse cara. Percebam que eu vou utilizar essa conta aqui do que eu configurei agorinha, né, do Services Key, gcloud config set project, que é o projeto que eu configurei lá em cima, e aqui ele manda para o Firebase Test Lab, nesse caso tipo instrumentation, o app, que é o recurso que eu gerei, né, o app debug, e o instrumentation test, que ele pega também lá da pasta Android Test. Eu defini um timeout de 5 minutos para esse teste caso dê algum problema, tá? Então tá aqui. A princípio, esse cara vai funcionar, teoricamente, né? Eu vou ver se vai funcionar. Deixa eu atualizar esse carinha aqui. Deixa eu fazer um commit. Amend state. Ok. E agora eu vou fazer isso. Eu vou enviar esse arquivo para lá, para minha branch de testes, tá? E aí, a princípio, deveria funcionar, né? Porque foi o que eu fiz hoje de manhã e funcionou. Se não funcionar, a culpa é de vocês. E aí, a gente vem aqui, ó. Deixa eu só ver se ele mandou. Beleza. Vem aqui pro repositório. Ele vai dizer aqui que tem alguma atualização recente nessa branch. Eu já posso acessar aqui a pasta Actions, né? Ó, esse foi o teste que eu fiz mais cedo. Apenas 25 tentativas para funcionar, tá? Então tá aqui. Teoricamente funcionaria. E aqui ele vai começar a executar esse build, né? Esse job. Como eu falei, aquele nome lá é o que aparece aqui, ó. Caso tá aqui. Esse aqui foi o que eu fiz no outro caso. Eu posso até deletar daqui. Teoricamente já funcionou, então não preciso mais dele aqui. Então só fica nesse caso aqui. Você pode criar vários jobs, né? Você pode fazer várias
vários casos e tudo mais. Então, quando eu entrar aqui, ó, ele vai mostrar os jobs que estão rodando. Nesse caso, o build and test. Você pode interligar, né, os jobs um atrás do outro. Ó, e setup jobs, checkout code, setup Java, setup Flutter, instala as dependências do Flutter. E aqui ele vai começar a fazer o build do debug, né, o build debug. Vejam que está de acordo com o que a gente viu lá no script, porque é isso que está configurado, né? Então só vai fazer o que está configurado. Uma vez que ele concluir esse debug APK, ele vai realizar o unit test, depois ele vai subir o APK para o Firebase Test Lab. No teste que eu fiz de manhã, eu errei de novo, né? Eu errei na hora de configurar e aí eu tive que atualizar tudo de novo para ele configurar certinho. Se eu não me engano, eu tinha esquecido de fazer o build do teste. E aí ele não estava fazendo a automatização, né? Aí nesse caso aqui, eu atualizei o código e aí funcionou, né? Fez o login, logout, onboarding e o successful login, ó. Todo aqui. Se quiser ver o vídeo, aí clica em vídeo, run full vídeo e esse teste demorou 19 segundos, ó. Que é aquele mesmo teste que a gente fez na nossa máquina. A diferença é que agora ele está fazendo no Firebase Test Lab, que é envolvendo o onboarding, o teste de login com falha, o teste de login com sucesso e o logout. Então tá aqui, de forma bem rápida o nosso teste, uma vez que ele foi bem definido, né? Dependendo da forma como você for fazer, pode demorar mais, pode demorar menos, pode dar falha, enfim. Dicas que eu posso sugerir é procurar materiais, né, que tenha na internet, no Medium principalmente. Eu encontrei esse aqui que ele é bem detalhado em relação a como ele funciona, né, a parte de integração. Ele está em inglês, mas ele é bem detalhado. Então tem aqui as configurações que você precisa fazer de acordo com a documentação e bem passo a passo mesmo. Então tá aqui, essa é uma opção muito boa para você ver, né? E essa pessoa, ela é especialista nessa área de testes, né? Então tem bastante material aqui, se você visitar o perfil dela, você vai ver que tem configurações, dicas de como melhorar os testes automatizados para reduzir tempo, para otimizar fluxo, enfim. Tem bastante material legal aqui, eu sugiro que vocês façam a leitura. E nada de concluir o nosso build APK. Deixa eu só ver se vai demorar muito, senão eu vou pausar o vídeo aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Então tá aqui, ó, concluiu o build. Agora ele está executando os testes de unidade. Ele vai mostrar aqui como que tá. Ele vai fazer a geração do build, né, do APK do teste de instrumentação. E em seguida ele vai fazer o upload para o Firebase. Volto daqui a pouquinho. Aqui ele está fazendo já o upload para o Firebase Test Lab. Vejam que ele está executando aqui os mesmos comandos que a gente configurou, né? Ativa a conta. Tem um erro aqui na primeira vez que eu fiz, porque precisa ativar a API. Então tem duas APIs que precisam ser ativadas nesse caso aqui. E aí vocês podem ativar elas através desse marketplace. Uma é a API de Cloud Build. Deixa eu lembrar qual que é. Cloud Build. Cloud Build API. E a outra é de teste. Cloud Build. Test Tools. Qual que é a teste? Cloud Testing. É aquela uma lá, Cloud Testing, e a outra que é relacionada a essas tools aqui de teste, beleza? Então, caso de erro, vocês vão ver também lá naquela, o Cloud Build e o Cloud Testing, tá? Vocês vão ver nessa área aqui de mensagens. E aí ele vai concluir aqui a parte do envio, né? Ele faz o uploading, enviou o debug test, enviou o debug Android test. Vai realizar, né, os testes de integração que foram configurados inicialmente. Às vezes demora, às vezes não.
Vou pausar, volto já já. Ele concluiu os testes. Testes concluídos. E agora, se eu não me engano, ele finaliza o job. Ó, ele mostra aqui que o job foi concluído. E, teoricamente, essa branch está pronta para ser mergeada com outra branch, porque os testes foram realizados, tá? Se a gente vier aqui no Test Lab, ele já vai estar aqui o novo teste, né? Então tá aqui um novo teste realizado. Então ele mostra aqui quantos testes foram feitos, quantos foram aprovados e tal. E aí, como isso aqui é dependente, né? O Android Test Lab se torna uma dependência do seu fluxo, só vai funcionar, né? Só vai ser aprovado aquele merge request ou aquela branch, né? Aquele pull request quando for aprovado os testes automatizados, beleza? Isso dá mais segurança no desenvolvimento e faz com que a gente fique mais tranquilo em relação a problemas que podem acontecer no futuro, beleza? Esse material ele está disponível já, né? Eu enviei aqui para o GitHub. Lembrando que ele está nessa branch de teste, tá? Ele não está na branch develop. Agora a gente tem 3 branches: a master, a develop e a tests. Então, coisas relacionadas a testes a gente vai fazer aqui. Coisas relacionadas a develop a gente vai fazer aqui. E quando houver mudanças na develop, a gente mergeia com testes. Beleza? Para ficar sempre atualizado. E aí, muito em breve, a gente vai fazer a nossa primeira release para poder mergear com a master. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo e até!